Aleluia, Jesus. O tema da palavra é Encontrando Jesus em dias difíceis. Quantos aqui já passou por dias difíceis? Diga aleluia. Então nós vamos encontrar Jesus também nessa palavra. Fala para o seu irmão, encontrando Jesus em dias difíceis. Vamos ler Lucas capítulo 10. Nós vamos ler do 30 ao 34. Quem achou, diga aleluia. Vamos ler. Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair na mão de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubaram tudo, o espancaram. Fugiram e abandonaram-o quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou por outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, também passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nele vinho e óleo, e em seguida colocou sobre o seu próprio animal e o levou a uma hospedaria e cuidou dele. Até aqui. Senhor, revela-nos, Senhor, o segredo da tua palavra. Pai, que nesse momento nós estejamos com a nossa mente suscetível àquilo que o Senhor quer falar, que nós sejamos edificados pela tua palavra. Senhor, que aqueles que vieram dizendo assim: Senhor, fala comigo, que o Senhor revele a ele o teu querer, revela a ela a tua vontade, Senhor, para que eles prossigam no bom caminho, porque o Senhor é o vivo caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e que nessa noite, Senhor, possamos encontrar o Senhor, para que possamos suportar os dias maus. Quem crê, diga aleluia. Louvado seja Deus. Neste texto lido, aqui conta a história que um cumpridor da lei perguntou a Jesus quem era o próximo. Quem é o próximo, Jesus? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano também é uma figura representativa de Jesus. É o novo e vivo caminho. Simboliza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes no meio do caminho, a gente pode sofrer uns acidentes, nós podemos pecar e desviar do caminho. Talvez na andada, nessa caminhada, a gente pode ter um vacilo. E a gente deixa de orar, de ler a Bíblia, e a gente começa a se perder no meio do caminho. A gente começa a perder valores, a gente começa a perder o nosso avivamento, começamos a perder tantas coisas que lá no primeiro amor tinha tanta importância para nós. Ler a Bíblia, ter um tempo com Deus, ter o nosso devocional. Sempre no meio do caminho também vai ter salteadores. Salteadores significa ladrões. Em João 10:10 fala que o ladrão, ele vem para matar, roubar e... Repete comigo, o ladrão vem para matar e destruir. Essa é a função de Satanás: matar, roubar e destruir. Mas também no mesmo versículo de João 10:10 fala: mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. A palavra fala, quem pode aplaudir? A palavra fala as funções do ladrão, a função de Satanás. Mas também ela diz, para que veio Jesus? Para nos dar vida e vida em abundância. Talvez também no meio do caminho, nós é como esse jovem, estamos feridos, machucados, cansados, à beira da morte. Quantas vezes também você já esteve a ponto de desanimar, você estava cansado e dizendo: Senhor, eu não consigo mais, eu estou tão cansado, é tantas dificuldades, é tantas lutas, Senhor, parece que tudo fica tão difícil. E é nesse caminho que também nós encontramos Jesus. No caminho da dificuldade, Jesus vem ao nosso encontro. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, está difícil, porque é no tempo difícil que Jesus se revela a nós. Não fique desanimado, não fique frustrado, não murmure, não diga palavras negativas. É no tempo difícil que Deus quer revelar a glória dele a nós. É nesse momento que nós podemos ter intimidade com Jesus. Fala que no caminho
Estava passando um sacerdote, o sacerdote estava no caminho, glória a Deus. O sacerdote servia a Jesus, o sacerdote louvava Jesus, pregava a palavra. Ele estava no caminho, mas ele não teve amor ao próximo. Ele não compadeceu do próximo, ele não sentiu a dor do próximo. Olha, eu quero te dizer uma coisa, não existe cristianismo sem amor ao próximo. Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Esse é o mandamento de Jesus. Eu tenho que amar a pessoa que me ofende? Sim. Eu tenho que amar a pessoa que faz mal a mim? Sim. Eu tenho que amar quem me odeia? Sim. Eu tenho que amar quem me traiu? Sim. Eu tenho que conviver? Não. Eu tenho que ter o amor de Deus pelas pessoas para perdoá-las. Mas eu também tenho que me amar para não estar no caminho das pessoas que me ferem, que me machucam. Amém? E também diz que no caminho tinha um levita. Levita no Velho Testamento era aquele que cuidava do templo, aquele que zelava do templo. A gente agrega o levita somente ao ministro do louvor, mas a função era muito além disso. A função era cuidar do templo. Havia ali alguém que cuidava do templo. E eu quero te dizer uma coisa, é maravilhoso cuidar do templo, mas existe um templo muito mais especial e valioso do que o prédio da igreja. É o templo chamado pessoas. E as pessoas valem mais do que coisas. E o levita, vendo aquele homem ferido, machucado, sangrando, semi-morto, não compadeceu dele. E aí eu faço uma pergunta: como que a gente pode estar dentro da igreja e estar frio no nosso amor? Porque também diz a palavra que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Por isso que as pessoas não estão conseguindo mais sentir compaixão uma das outras. Na psicologia fala que nós temos que ter empatia, mas na Bíblia diz que nós temos que ter compaixão. Nós temos que ter compaixão das pessoas. Nós temos que compadecer da dor das pessoas. A palavra de Deus diz que nós temos que chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. E eu vou te dizer, encontrar os que choram ainda está fácil. Difícil é encontrar os que sorriem com a gente. As pessoas estão tendo, pode aplaudir Jesus. As pessoas estão tendo dificuldade em sorrir com as outras, porque o espírito da inveja tem tomado o coração das pessoas, e o espírito da inveja não permite que a pessoa alegre com a outra, que alegre com o próximo. Quando vê o próximo prosperando, não quer ir ali alegrar e celebrar com ele. Isso se chama falta de amor ao próximo. Porque se meu irmão está chorando, eu vou chorar. Mas se o meu irmão está alegrando, a minha função é alegrar com ele. Passou o levita, ele estava alegre, mas ele viu alguém semi-morto e não teve compaixão. Se nós temos um cristianismo que não consegue compadecer do irmão, nós temos que rever os nossos valores e conceito de cristianismo. Porque o mandamento diz amar a Deus sobre todas e amar o próximo como a ti. Quem não ama o próximo não se ama. Quem não ama as outras pessoas também não se ama. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém oferece aquilo que não tem. Por que o sacerdote não compadeceu? Porque ele não tinha. Por que o levita não compadeceu? Porque ele não tinha. Sabe por que as pessoas dão muita rejeição uma para as outras? Por que as pessoas dão muita indiferença uma para as outras? Porque elas não têm amor. Porque quem tem amor recebe uma pancada e dá um sorriso. Quem tem amor sempre vai oferecer amor. Mas também no Novo Testamento diz que o Espírito Santo derramaria do Espírito dele, do Espírito do Senhor sobre toda a carne. E o primeiro fruto do Espírito é o amor. Quem está cheio do Espírito Santo tem amor, tem compaixão, sabe sentir a dor do próximo. Nós precisamos sentir a dor um dos outros. Eu sempre digo, quando alguém está passando por luta, eu ainda não vivi sua dor, mas eu vou ficar aqui do seu lado. Porque se você precisar de um abraço, eu estou aqui. Se você precisar de um ombro, o meu é pequenininho, mas está aqui para você chorar.
Sabe, quando as pessoas estão passando por dor, a gente não precisa falar muitas coisas. A gente só precisa ficar ali do lado. A gente só precisa dizer: se você precisar de mim, eu estou aqui. E eu vou... Abre seu coração para as pessoas entrar. Ah, pastor, as pessoas são muito má. As pessoas é má. Mas tem pessoas que ferem, mas tem pessoas que curam. Aleluia. Esteja aberto para receber pessoas que curam. Aleluia. E nessa palavra nós vamos aprender 3 lições. Em tempos difíceis, usa o óleo. O que representa o óleo na Bíblia? Na Bíblia, o óleo ou o azeite, ele é o símbolo de cura. É também o símbolo do Espírito Santo. Já viu? Quando alguém fala assim: ora por mim, a gente já fala assim: já vou pegar o óleo. Aleluia. Toda irmã de fogo, canelinha de fogo, tem um óleo na bolsa. Cadê as irmãs de fogo? Diga aleluia. Todo homem de oração tem um óleo ungido no carro. Cadê os irmãos de óleo ungido? Quem não tem óleo, irmã, compra um frasco, traz para a igreja. Aqui já dá pouquinho, a gente vai comprar mais essa semana. E enche o seu vidro de óleo. Ou já traga o óleo e fala: pastor, consagra o óleo. Só que o óleo, ele é muito além de estar com um frasco. Eu tenho que ter o óleo na minha cabeça. Nós temos que estar com óleo transbordante, a ponto de respingar nas pessoas. O óleo tem que estar presente na nossa vida. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-o com óleo, e em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente. Tem que ter óleo, irmão. É óleo e oração. Óleo e oração. Se você entrar no meu carro, no mínimo 3 frascos de óleo tem lá. Quando acaba, eu já consagro mais. Acaba que eu vou na casa das irmãs, eu já deixo o óleo. Ó, irmã, está aqui o óleo. Se precisar, unge com óleo, já está consagrado. Tem a prática de ter o óleo. Ah, mas isso é misticismo. Não é, está no Novo Testamento. Usa o óleo. Está doente, chama os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, e unge com óleo. E na nossa vida também tem que ter o óleo espiritual, porque quando não tem o óleo, é o óleo da cabeça que vai respingar. Eu lembro que uma vez estávamos orando para um jovem que estava possesso de espíritos malignos. E a história é grande, eu vou resumir porque o tempo é curto. E já tinha passado a noite inteira, alguns obreiros orando, e era uma legião de demônios. Saía demônio, entrava demônio, saía demônio, entrava demônio. E ele estava manifestando demônio em um funeral. Era num espaço que a igreja tinha, estava velando ali uma criança. E o pastor Miller ligava de hora em hora: pastor, vem nos socorrer, porque não está tendo jeito, demônio vai, demônio entra. E o pastor Clodoaldo dava as coordenadas e passava mais uma hora: venha, venha. Quando foi às 5 da manhã, ele ligou e falou: pastor, estamos cansados, exaustos, o demônio não sai. Quando sai, já entra outra legião. Eu falei: amor, eu fiquei a noite inteira sem dormir, deixa eu ir. Aí ele falou assim: deixa eu olhar lá fora e ver se já está claro. E já estava claro. Ele falou: pode ir. Quando eu cheguei lá, um rapaz muito forte, assim, malhado, forte mesmo, tinha no mínimo 6 homens segurando esse jovem. E a gente orou com ele, e aquela legião saiu, mas ele ficou semi-morto. Ele não tinha reação. E eu falei para a equipe de intercessores: vamos pegar ele. A igreja ficava a uns 7 metros à frente, mas 7 metros não, mas muito mais, uns 20 metros à frente. E eu falei: vamos levar ele para dentro do templo. Orei e falei: fique aí, como semi-morto mesmo, não reaja, porque senão não tinha como levar ele. E no nome de Jesus ele ficou. Nós levamos ele para o templo. Chegando lá, o Espírito Santo me deu uma direção. Foi algo muito atípico, porque todas as orações ele já tinha feito. Eu falei: o que vocês não fizeram? Eles falaram assim: não sei. Aí o Espírito Santo falou assim: eles não cantaram. Eles não cantaram. Porque cântico simboliza vinho, alegria. Eles não cantaram. Nós estávamos em um ambiente de morte. Aquele jovem precisava de alegria. E foi o primeiro hino que veio na minha cabeça. Eu comecei a louvar o Senhor e eles louvaram junto. Foi naquele momento que o espírito maligno saiu. Eu lembro que a pastora Luciana olhou para mim e falou assim: nunca vi um demônio, uma legião de demônios sair com um hino.
Nunca vi isso na minha vida. Eu falei, Deus está no meio dos louvores. Por isso que quando nós cantamos, os espíritos malignos dentro da nossa casa, aonde nós estamos, o ambiente que nós estamos, ele sai. Cante mais, meu irmão. Cante com alegria, cante com júbilo. Aleluia. Levamos ele para o templo, e quando chegou no templo, eu falei, Senhor, qual é o próximo passo? Que muitas pessoas perguntam para mim, como fazer uma prática de libertação? Não tem ritual, gente. É ser amigo do Espírito Santo. É ser amigo do Espírito Santo. Temos algumas éticas, normas, mas cada ambiente, cada região geográfica, há uma legião de demônios. E ali nós temos que entender aquele local para combater aquele bom combate. E o Senhor falou assim, pega o óleo e unge ele. Só que eu falei nessa expressão assim, vamos tacar óleo nele. Ele acordou na hora, gente. Ele falou, não precisa mais não. Precisa de óleo não. Ela achou que ia tacar óleo e fogo, né? Precisa mais não. Aí eu fiz a pergunta para ele, você confessa que Jesus veio em carne? Ele, sim, confesso. Fizemos a última oração e ali foi selado a libertação daquele jovem. Quer ter autoridade no Espírito? Seja amigo do Espírito Santo. Convide ele pela manhã. Bom dia, Espírito Santo. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração, entra nos meus pensamentos. Vai trabalhar, entra no seu carro ou na sua condução e vai orando. Espírito Santo, vamos comigo, esteja comigo, não me deixa sozinho. Se as pessoas acharem que você é meio louco, não tem problema. Nós somos considerados loucos dessa terra. E logo os loucos vão embora. Se ele estiver cansado da gente, loguinho a gente vai subir. Amém? Essa terra não é o nosso lugar. Logo a gente vai trilhar o novo e vivo caminho para a glória, para a região celestial. Então o sacerdote não tinha compaixão, não teve compaixão, o levita não teve compaixão, mas fala que vinha uma terceira pessoa, o bom samaritano. E eu digo que o bom samaritano somos nós. Nós somos o bom samaritano de Jesus nessa terra. Nós somos aqueles que compadecem. Nós somos aquele que abraça. Nós somos aqueles que consolida. Nós somos aqueles que levam alegria, que levam óleo, que levam vinho para as pessoas. Eu sou essa pessoa. Quem é essa pessoa comigo? Diga aleluia. Não, vocês não entenderam. Quem é essa pessoa comigo? Levanta a mão e diga aleluia. Então aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quando chega o bom samaritano, ele chega com óleo e vinho. Aleluia. Hoje nós tomamos o vinho da ceia, o cálice da nova aliança. E alguns falam, quando você vai ungir uma residência, leva óleo e vinho. Aleluia, isso é uma bênção. Mas o vinho já está em nós. Quando nós tomamos o vinho, nós já estamos selados pelo vinho. E aonde nós tocarmos, vai ter unção, vai ter consagração, vai ter libertação e vai ter cura. Pega aí, meu irmão. Pegou? Aleluia. Nós tomamos o vinho todos os meses. E nós temos autoridade pelo sangue do Cordeiro, que no Velho Testamento, quando vinha algo mal, o Senhor falava assim, consagra a tua casa, os portais da casa com o sangue do cordeiro. Então matava-se um cordeiro e pegava aquele sangue e espargia sobre as portas, quer dizer, esparramava, jogava o sangue nas portas. Quando Deus falou que ia matar todos os primogênitos em Faraó, ele avisou a Moisés, fala para o povo de Israel, que mate o cordeiro e passa nos umbrais da porta. Porque quando o anjo da morte, quer dizer, o anjo caído, o próprio Satanás da morte, for passar aonde tiver o sangue do cordeiro, ele não tem poder para entrar. Quando você toma uma santa ceia, dentro da sua casa, quando você entra, já está consagrado, já tem o sangue do cordeiro, e Satanás não pode entrar. Mais do que o vinho na porta, mais do que o sangue na porta, é o sangue sobre nós. É o sangue tomado todos os meses. Tomai do meu corpo e do meu sangue, para que vocês façam parte de mim. Assim disse Jesus. É a importância de estar em comunhão. É a importância de fazer parte do corpo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ceiar
estando indignamente, estando em pecados corriqueiros, pecados que nós programamos. Nós temos que consagrar para tomar do corpo e do sangue. Nós tomamos o corpo e o sangue reconhecendo que somos pecadores, mas não dizendo que eu vou estar na prática do pecado. Eu tomo o cálice, eu como o pão, dizendo: Senhor, só tua graça na minha vida, mas eu não posso manter uma vida de pecado, uma prática de pecado. Tem uma lista de pecados para a morte, está em Romanos capítulo 1 e também no livro de Coríntios, e também no livro de Apocalipse, os que ficarão de fora. Eu não posso estar nessa prática de pecado e tomando o sangue do Cordeiro. Eu não posso, porque toma para a própria condenação. O apóstolo Paulo diz que muitos estão fracos e doentes, porque toma a ceia do Senhor indignamente. Eu não posso colocar dentro de mim Cristo, a carne, o sangue, e continuar com a velha vida. É o novo e vivo caminho. Eu tenho que decidir, tomar uma decisão de mudar a minha vida. Eu sei que mas a atitude de mudar de vida é minha. A decisão é minha. Quando estavam os dois ladrões na cruz, um decidiu crer e disse: Senhor, quando estiver no paraíso, lembra-te de mim. O outro decidiu não crer e falou: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a mim também. O que aconteceu com os dois? O que estava à direita, gente, direita, crava isso na sua cabeça. O que estava à direita, o que ele disse ao que estava à direita? Hoje mesmo tu estás no paraíso comigo. Crente só anda pela direita. Quando nós vamos virar a esquina, a gente fala: vira do lado, para não falar à esquerda. Irmãos, não adianta eu vir louvar o Senhor, tomar santa ceia. Deixa eu falar uma coisa aqui, que alguns que não são muitos maduros não gostam, mas eu tenho que falar como pastora. Não tem como eu falar que sou cristã e votar em quem apoia aborto. Não tem, tá? Não tem como eu dizer que eu tenho Cristo dentro de mim e votar para quem defende as drogas. Porque nós fazemos campanha nas casas para as pessoas saírem das drogas. Não adianta. Ah, não pode falar isso aqui. Pode. Sabe por quê? Quem perseguiu os cristãos? Autoridades. Nero, Faraó. Eu não posso, como cristã, dar autoridade para o ladrão entrar na economia do país. E o ladrão entrou na cena de novo, irmão. Ora mais, jejum a mais. A gente vai no supermercado, compra uma caixinha assim, R$200. Eu sei que alguns nessa hora quase manifestam, e eu vou cantar um hino para você para sair, tá bom? E olha que eu nem sou cantora, eu nem canto. Mas para Jesus a gente canta até debaixo do chuveiro. É ou não é, meu povo? Eita glória, mas amém. Outra hora a gente fala sobre esse assunto. A gente pega a Constituição e dá tudo certo. A gente bate um papo, dá tudo certo sobre isso. Então o azeite é um símbolo do Espírito Santo, e só tinha esse símbolo e essa unção o bom samaritano. Fala que o bom samaritano chegou. Aleluia, obrigada minha irmã, como eu estou precisando de água. Quando eu peço assim, aplauda Jesus, é para mim tomar um pouquinho de água, mas não tinha água. Não tinha água aqui. Vamos aprender a segunda lição. Em dias difíceis, tenha vinho espiritual. Quem tem o vinho do Senhor, não está um dia dentro da casa do Senhor e um dia na rodinha dos fofoqueiros. Não tem como nós beber do vinho do Senhor e ter as mesmas práticas de a vida de um mundano. Quem tem vinho do Senhor dentro dele, tem as palavras diferentes. Não vive falando aquelas gírias, sabe, irmãos? Meu Deus, cristão não fala isso não. Aquelas palavras profanas, aquelas palavras indecentes. Nem coloca essas músicas dentro de casa. Tem umas músicas que chamam as mulheres de cachorra. Sim, gente. Diz assim, são as cachorras, as despreparadas, e vigia, irmão. Não tem como jorrar duas fontes de água. Ou ela é doce ou ela é salgada. Não tem como eu servir dois senhores. Ou eu vou servir Jesus e adorar Jesus, ou eu vou servir Mamon. Ou eu vou servir, não tem como, não vai desagradar algum. E eu estou falando isso com muito amor e carinho. Eu falo para a pessoa que está do teu lado, a pastora está falando com muito amor e carinho.
Nossa, vocês falaram tão baixinho. Balança seu irmão para ele acordar. Fala, pastora, você está falando com muito amor e carinho. Aleluia. Em dias difíceis, Lucas 22:20 fala: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vamos viver diante desse novo e vivo caminho com santidade. Vamos buscar nos santificar no Senhor. Como que eu me santifico? Reconhecendo que sou pecadora, reconhecendo que sou falha, que todos os dias eu erro. Não existe santificação sem confissão. Nós precisamos confessar nossos pecados. Por isso que a nossa igreja, nós trabalhamos no discipulado 1 a 1, para que eu tenha alguém a qual possa abrir meu coração e confessar. É melhor confessar a tentação do que confessar? Vamos lá, mais forte. Melhor confessar a tentação do que confessar? Tentação não me define. O pecado sim. Todos nós somos tentados, cada um em uma área. A que está solteira, né? A que está casada, o que está casado, você já sabe, precisa falar não. O que tem o espinho na carne do homossexualismo, do lesbianismo, da cachaça, cada um tem seu espinho na carne. Ser tentado não me define. A prática do pecado me define. Aquilo que eu pratico me define. Como que eu vou vencer as tentações na minha vida? Enchendo do vinho espiritual, para resistir os dias mal, sendo cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos oportunidade o diabo tem que entrar no meu caminho. Satanás, você não tem poder para entrar no meu caminho. Eu estou cheio de óleo, eu estou cheio do vinho. Então vou beber mais vinho? Não, Provérbios 20, versículo 1 diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Só um tolo se embriaga de vinho. Só um tolo. Quantas vezes nós passamos na rua, vemos pessoas caídas. Não, pastora, é socialmente. Eu bebo socialmente. Meu irmão, tudo que traz dependência não existe socialmente. Até o café, se tomar demais, vai se tornar um vício. Se você ficar 2 dias sem tomar café e está aí quase morrendo, já é um vício, meu irmão. Para com esse café. Se ficar um dia sem tomar Coca-Cola e já está aí dando dor de cabeça, já viciou, para de tomar essa Coca-Cola. Tem gente viciada até em açaí, não pode ficar um dia sem comer açaí. Olha aqui para mim, meus irmãos, olha aqui. Olha para mim, para que vocês vivam. Olha a verdade aqui, olha para mim. Aleluia, olha para mim. Porque nessa hora a gente começa a olhar para os irmãos. Há um tempo atrás, Satanás derrubava os cristãos com adultério, com a pornografia. Agora está derrubando os cristãos com a glutonaria. Está comendo demais, irmãos. Vamos diminuir, vamos emagrecer. A gente tem que comer para viver e não viver para comer. E eu estou só reproduzindo e replicando a palavra do Dr. Douglas. Ele ministra sobre isso. Ele é especialista em alimentação, em emagrecimento. E teve um dia que nós chegamos para ministrar lá e ele falou para um da nossa equipe: você não vai ministrar o batismo com o Espírito Santo. E o irmão perguntou para ele: por quê? Ele falou: porque você está acima do peso, você não tem domínio próprio. O último fruto do Espírito, domínio próprio. Ai, pastor, é porque eu tomo um copo d'água e eu já engordo. Então vai no médico, é seus hormônios. O que você está esperando? Chegar uma diabetes, colesterol alto, triglicérides alto. Isso é palavra. Isso é palavra, gente. A gente tem que se amar. A gente tem que se amar. Eu conheci um doutor, Dr. Chanter, e ele está nos ajudando a emagrecer a nossa equipe pastoral. Gente, para levar meu marido, eu tive que ficar 2 meses indo na clínica e orando e pedindo todos da clínica para orar comigo. Irmãos, foi um ritual espiritual tão grande para meu marido ir. Vocês não têm ideia não. Porque isso é amor, isso é compaixão. Não tem como eu falar que amo a minha família e não cuidar dela. Primeiro a gente cuida dos de casa. Olha a saúde dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido e cuida deles. O que adianta eu ficar pregando aí no Brasil inteiro e eu não ministrar para a minha família? E eu não ministrar dentro da minha casa? Eu não quero ser como Noé, que ganhou a sua família e perdeu o mundo inteiro. Eu também não quero ser como Davi, que ganhou uma nação e perdeu sua família. Nós temos que ter equilíbrio.
Nós temos que ter equilíbrio. E eu estou falando com muito amor e carinho. Como a boa samaritana. Amém? Diga amém, gente. Vocês não vão me parar na porta não, né? Aleluia. Aleluia. A verdade, ela é assim. Às vezes ela dói. E o bom samaritano, ele tinha óleo, vinho e ataduras. Sempre tem algo a mais para ajudar as pessoas. Quando alguém te pedir uma cesta, não coloca somente o básico, que é arroz, feijão, óleo. Se tiver criança, coloca uma bolacha, compra um iogurte. Veja a necessidade daquela pessoa. Se é idoso, se usa uma fralda geriátrica, providencia uma fralda geriátrica, providencia um medicamento. Às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma cesta, a gente só coloca o fubá, o óleo, o arroz, o feijão, mas às vezes aquela pessoa também está precisando de um sabão em pó, de um sabão, de um detergente. Vá além, tenham ataduras, tem algo a mais, tem algo a oferecer. Eu sempre falo para Deus, Deus, eu quero sempre ter para dar, porque por muito tempo eu vivi de cesta básica. Eu já comi arroz, gente, que quando fervia ele subia aqueles bichinhos de arroz. E a necessidade era tanta que eu retirava, jogava os bichinhos fora e comia o arroz. Um dia eu ministrei isso na igreja, o jovem fez assim, falei, meu irmão, que nunca você passa por isso. Deus permite para a gente saber a dor dos outros, saber o tanto que é difícil passar por necessidade. Tenha mais compaixão das pessoas. Hoje eu tenho condições de ir no supermercado, fazer a cesta básica, nem pedir ninguém, comprar e doar. Mas eu tive tempo que eu ia no supermercado, colocava a mão nas prateleiras e falava, um dia eu vou ter. Um dia eu vou ter, porque eu não tinha o que comer. Você que tem com fartura, louva a Deus todos os dias, pela abundância que Deus tem te dado. Seja mais grata a Deus pelo pão de cada dia. Seja mais grata a Deus pelas suas roupas, pelo seu calçado, pelo seu carro, pela sua casa, pela sua família. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado. Sabe o que Jesus está falando para nós? Vá e seja o bom samaritano. Vá e seja a boa samaritana. Vai, ele falou, vá, não fica parado, levanta do seu lugar. Tem uma ação, só orar não adianta, tem coisa que nós temos que fazer. Tem pessoas da nossa rua precisando de nós. Tem pessoas da nossa quadra precisando de nós. Muitos estão falando assim, Deus, eu quero viajar ao Brasil, eu quero ir para as nações. E Deus está falando, tem gente na sua rua precisando de você. Tem gente na sua casa precisando de você. Seja o bom samaritano na sua casa. Seja o bom samaritano na sua rua. Seja o bom samaritano na sua cidade. Tenha óleo, tenha vinho e tenha ataduras. Ele pegou o animal dele e colocou o homem ferido. Hoje a gente não anda de cavalo, a gente anda de carro, de Uber. É ou não é? Colocou lá e levou o cara todo ensanguentado, sujou o carro. Sujou a condução dele. Às vezes a gente não quer carregar as pessoas porque vai sujar o carro. Irmão, o seu carro foi Deus que te deu. Usa ele como instrumento do reino. E ele colocou na hospedaria e falou assim, ó, tudo que for gasto, eu volto e pago a conta. Eu volto e pago a conta. Tudo que você faz no reino de Deus, Deus te retribui. Lança teu pão ao mar, depois de muitos dias o verá. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você semeia no reino, Deus vai te recompensar. Deus vai te prosperar. Deus vai te enriquecer. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você quer fazer o mesmo, eu convido você a ficar de pé. E diga comigo, eu, Senhor, eu quero ir. Eu quero ir. Me coloca no vivo e novo caminho. Eu vou, Senhor, porque eu creio. Se você crê, comece a orar neste momento. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui dispostos a ser enviados dentro da nossa casa, da nossa família, a ser o bom samaritano.